No consultório de hoje, a gente vai falar sobre a importância das vacinas, em geral, na erradicação de várias doenças. O composto biológico previne vários problemas que podem, inclusive, levar o paciente à morte. E quem vai conversar com a gente agora sobre esse assunto é a infectologista Heloína de Castro. Já está com a gente online aqui. Heloína, seja bem-vinda, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Maravilha. Vamos começar então, Heloína, falando de uma maneira geral, qual que é a importância da vacina, das vacinas, né, de todas elas que a gente conversa aqui hoje? As vacinas foram uma revolução no mundo a partir dos anos 60, porque aumentou muito a expectativa de vida de todos no mundo. A gente conseguiu erradicar doenças e controlar tantas outras que matavam precocemente milhares e milhares de pessoas. Então, hoje, a gente tem um leque enorme de vacinas que são aplicadas desde o nascimento até a velhice e que são super importantes para controlar e diminuir o risco de certas doenças. Isso realmente foi uma das coisas que mais tiveram importância para a qualidade, para a saúde, para a qualidade de vida, para a saúde e para o aumento de expectativa de vida da população mundial. Quais as doenças que podem ser evitadas com a atitude simples da vacinação? São dezenas delas, né? Eu posso citar algumas. Tem algumas doenças que nós conseguimos controlar totalmente no país. A difteria, a poliomielite, o sarampo, que é aquele tétano que atinge criancinhas assim, que era transmitida durante o parto. E várias outras doenças são controladas. As meningites, por exemplo, a gente tem várias meningites que matavam muito até bem pouco tempo atrás e que hoje estão totalmente controladas, e tudo isso graças à vacinação de bebês e crianças até 5 anos. Heloína, falando em bebês aí, quando é que é dada a primeira vacina e qual é essa vacina? Fala pra gente um pouquinho dessas aí primeiras, né? Quando a criança tá bem recém-nascida ainda. Assim que as duas vacinas feitas logo, já pode ser feita imediatamente após o nascimento, desde que a criança não seja uma criança de baixo peso ou muito prematura, que é a BCG, que é para diminuir o risco das formas graves de tuberculose, que é um grande problema de saúde pública no mundo e no Brasil, inclusive, e a vacina de hepatite B, que a gente faz logo ao nascimento. E logo depois, aos 2 anos, várias outras vacinas para várias doenças, como difteria, tétano, coqueluche, hemófilos, que é uma bactéria que provoca pneumonia, que provoca meningite, poliomielite, pneumococo, que é outro, a vacina antipneumococcus, que é outra bactéria pneumococo. E assim por diante. 6 meses extremamente grave, de evolução muito rápida e extremamente letal, né, com alta letalidade. Então, são muitas as vacinas que são feitas no primeiro ano de vida, principalmente do bebê. Mas nós temos vacinas para a vida inteira. Então, nós temos a vacinação de adultos, jovens, nós temos o calendário de vacinação para idoso acima de 70 anos. Então, em cada faixa etária, existe um calendário de vacinação. E também para aquelas pessoas que têm alguma doença imunossupressora. Por exemplo, o paciente com HIV, ele toma um leque enorme de vacinas que, inclusive, são dadas pelo PNI, que é o Programa Nacional de Vacinação, através de uma subunidade que chama CRIE, que aqui em Goiânia está sediada no Hospital Materno Infantil.
Doutora, em quais circunstâncias não deve ser feita a vacinação de crianças e de adultos? Olha, quando se trata de doenças, vacina vivo atenuado, por exemplo, a vacina de febre amarela, a vacina de sarampo, a vacina de varicela. Tem algumas vacinas que são de vírus vivo atenuado. Essas vacinas, elas não podem ser feitas em pessoas que estejam muito imunodeprimidas. Por exemplo, pessoas que estão com câncer ou que estão em tratamento de quimioterapia, ou pessoas que estão com AIDS já no estágio mais avançado, ou pessoas que usam altas doses de corticoide. Então, tem algumas situações que essas vacinas não devem ser feitas. E também, até mesmo em bebezinhos muito pequenos, essas vacinas, algumas delas são... A exceção dos bebês é a vacina de rotavírus, que é uma vacina de vírus vivo atenuado, mas que não tem risco nos bebês, maiores riscos. Então, agora, as outras vacinas, que a gente chama de antígenos inativados ou similares, elas podem ser feitas em qualquer situação, inclusive em pacientes imunodeprimidos. Certo. Heloína, agora você falou aí realmente dessas vacinas importantes até o primeiro ano de vida, né, da criança, enfim. Quando a pessoa perde o prazo, né, dessas vacinas, né, porque tem ali a do primeiro mês, segundo mês, 2 meses depois, uma série de vacinas. Ela tem que cumprir aquela data certinha ou deixou de vacinar por algum motivo, ela pode fazer essa vacinação depois, junto com as de outros meses? Como é que funciona? O bebê, ele precisa normalmente de várias doses, que é o que a gente chama de esquema básico, para poder ter toda a proteção que a vacina pode dar. Então, por exemplo, tem alguns esquemas que são 3 doses na fase básica de vacinação. Quanto antes faz as 3 doses, no caso de algumas vacinas, quanto antes o bebê vai estar plenamente imunizado para aquelas doenças. Agora, o fato de perder a data ideal para a vacina não quer dizer que a pessoa não deve ou não pode continuar vacinando. Pode sim, não tem nenhum problema. Tá? Então, perdeu a vacina, a gente vai completar a vacinação assim que houver oportunidade. Agora, é sempre interessante cumprir o que está definido no calendário, nas datas e tal, mas não tem nenhum problema haver algum atraso, tá? Isso aí não vai ter maiores repercussões, desde que não seja um atraso grande demais, né? Doutora, e todas as vacinas necessárias hoje estão disponíveis na rede pública de saúde? O programa de imunização, o PNI, é um programa muito bom, é um dos melhores programas de vacinação coletiva em massa do mundo. Então, esse programa provê as vacinas mais importantes. Tem algumas vacinas que eles ainda não incorporaram e que só tem na rede privada. Mas, em termos gerais, o PNI faz uma vacinação básica bastante boa, assim, com bastante eficiência. Para quem pode complementar algumas vacinas na rede privada, é sempre bom. Mas o que é oferecido no Programa Nacional de Imunização já é bastante eficiente. Bacana, é até reconhecido mundialmente, né? Heloína, agora, existem algumas doenças que estão voltando aí, porque tem algumas pessoas que estão deixando de vacinar os filhos, e quais são essas doenças? Pois é, nós não temos, a única doença erradicada no mundo é a varíola, né? Tanto é que nem tem mais vacina para varíola. As outras, não. O Brasil conseguiu, com o PNI, controlar muitas doenças. Eu citei 2 aqui, mas são muitas outras. Por exemplo, o sarampo e a poliomielite, que estão totalmente controladas no país, mas elas existem em outros países, né? Tem alguns países do Oriente Médio e da Ásia que ainda tem poliomielite. E o sarampo voltou a ser um problema em várias partes do mundo, inclusive
países mais ricos, como vários países da Europa e mesmo os Estados Unidos. E no Brasil, a gente acabou tendo agora recentemente um surto com algumas dezenas de casos de sarampo, o que foi bastante preocupante. E isso se deu por quê? Porque a cobertura vacinal, ou seja, as pessoas começaram a negligenciar as vacinas de rotina e também porque começaram a entrar pessoas trazendo a doença para o Brasil, como aconteceu ali na fronteira com a Venezuela. Mas, basicamente, o que pega mesmo é a não cobertura populacional com a vacina. Se nós todos estivéssemos cumprindo corretamente o que reza a vacinação básica das crianças, não seria um problema para a gente. Foi exatamente porque a gente já estava com uma porcentagem da população descoberta com essa vacina que é tão segura e é tão eficaz e que é feita a partir de 1 ano de idade. Essa vacina do sarampo, já que a senhora mencionou, ela é única ou ela precisa ser renovada de quanto em quanto tempo? Normalmente, 2 doses são suficientes. Então, é feita uma dose com 1 ano, depois outra dose com 3 meses de idade. Mas isso não impede que adultos possam ser vacinados até os 59 anos de idade, até os 49 anos de idade. Então, na dúvida, eu posso ir lá e procurar um posto e me vacinar, que não vai ter problema nenhum. Nenhum problema, desde que você não esteja em uso de medicamentos imunossupressores ou tem alguma doença imunodepressora. Aí não tem nenhum problema, a rede pública faz essa vacina gratuitamente até 49 anos de idade. Certo, doutora Heloína, agora vamos falar um pouquinho sobre a vacina da gripe, que há alguns anos aí, né, uma vacina comum, que todos devem vacinar uma vez ao ano. Como é que ela funciona? Qual que é a importância dessa vacina? Essa vacina é super importante, porque a gripe, a influenza, né, ela tem uma letalidade baixa, mas ela tem riscos em algumas situações. E todos os anos a gente acaba tendo óbitos, mortes por gripe. E outra coisa é que essa vacina também, a gripe é uma doença que acaba levando a pneumonias, outras pneumonias, inclusive bacterianas. Então, ela é muito importante, principalmente nos extremos de idade, nas crianças acima de 6 meses e nos adultos acima de 60 anos. Mas ela pode ser feita em qualquer faixa etária. E, na verdade, sempre que for possível, o ideal é que todos se vacinem. Acima de 6 meses, ela pode ser feita e em qualquer idade. Mesmo em idosos extremos, ela pode ser feita. A rede pública prioriza os grupos de maior risco, que são as crianças até 5 anos e os adultos acima de 60 anos, e fora dessa faixa etária, as gestantes, que têm alto risco de ter uma gripe mais grave, e algumas pessoas com comorbidades também são contempladas na vacinação em massa que o Ministério da Saúde faz em todas as campanhas anualmente. Já que a senhora está falando aí da vacina da gripe, eu acho importante a gente explicar para as pessoas, né? Às vezes o idoso ali foi lá, tomou a vacina e mesmo assim ele ficou gripado. Aí na próxima campanha ele fala que não vai tomar a vacina porque ele gripou mesmo se imunizando. Queria que a senhora explicasse por que isso acontece. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é: nenhuma vacina é 100%. Certo? Tem algumas vacinas que são mais eficazes, outras que são menos eficazes. Porém, uma coisa que acontece muito e que as pessoas confundem bastante também é porque normalmente quando é feita a campanha de vacinação, que é em geral em abril e maio de todo ano, é quando é um ano em que circulam vários outros vírus respiratórios que provocam um quadro semelhante à gripe. Na verdade, a gente
é mais parecido com um resfriado comum, né? Uma coriza, uma tossezinha, uma dor de garganta, uma febrinha baixa. Agora, a gripe, em geral, é uma doença que tem um potencial de ser mais sintomática e mais grave, assim. Ela normalmente é uma doença mais debilitante. Ela provoca febre alta, muita astenia, a pessoa às vezes vai para a cama mesmo, não consegue trabalhar. Então, às vezes, as pessoas confundem a gripe, que é a influenza, com resfriados comuns, que são outros vírus para os quais a vacina não tem nenhuma proteção. A vacina é específica para o vírus influenza. Eu queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho sobre a importância da caderneta, né, de vacinação, né, das crianças, e o que os pais devem fazer se por um acaso perderem esse cartão de vacinação. Se os adultos também têm, né? Qual que é a importância da gente ter esse controle certinho aí? O cartão de vacina é um documento, e é um documento para a vida inteira. Então, o ideal é que as pessoas mantenham esse cartão para a vida toda, porque ele vai ajudar muito na hora de que o médico vai avaliar algumas coisas e também em algumas situações em que você tem que revacinar, quando você tem um cartão de vacina guardado e tal, facilita muito a vida tanto da pessoa quanto dos profissionais de saúde que vão eventualmente ter cuidado dessa pessoa numa situação de doença. Mas se alguém perder a vacina, hoje em dia todos os registros são gravados tanto na rede pública quanto na rede privada de vacinas. E a pessoa pode voltar nos locais onde ela fez as vacinas e pedir uma terapia. Isso é possível. Hoje em dia, esses registros são bem mais, mais eficientes, né? Eles são feitos de uma forma mais sistemática. Não dá, né, nos dias de hoje, para a gente falar de vacina e não, pelo menos, tocar no assunto do coronavírus, né, doutora? Muita gente está com medo de se vacinar, está com um discurso aí espalhando informações que não são verdadeiras. Esse discurso anti-vacina, ele é perigoso, né? Olha, a pior coisa que pode acontecer é o Brasil começar a fomentar, e que já está acontecendo, esse movimento anti-vacina, que já é muito forte em alguns países. Realmente é muito enorme, é um desserviço para a saúde pública. Nós estamos tendo agora a oportunidade de ter vacinas seguras, eficazes, que foram testadas, que passaram por todas as fases de teste, são vacinas que passou por todos os processos e é uma oportunidade única. Nós estamos no meio de uma pandemia com uma doença gravíssima que tem matado milhões de pessoas no mundo. Então, e no Brasil, centenas de milhares de pessoas. Não é justo a gente começar a fomentar esse tipo de discurso. É lamentável, porque se a gente conseguir vacinar um quantitativo substancial da população, nós vamos conseguir diminuir bastante e acabar com a pandemia, ou seja, com a epidemia, né? Quanto mais as pessoas forem vacinadas, maior será a chance de nós não termos mais esse vírus circulando na proporção em que está acontecendo hoje em dia. É o único jeito da gente tentar voltar à normalidade da vida atual com essa vacina. Então, é lamentável. E quando a gente vê países mais ricos e que têm cultura muito boa de vacinação, como Israel e agora os Estados Unidos, por exemplo, que estão conseguindo vacinar uma grande proporção das pessoas e já está vendo os resultados com quedas substanciais no número de morte, no número de pessoas doentes. A gente deveria se espelhar nestes exemplos e não nas redes sociais que disseminam tantas notícias falaciosas e tantas fake news que a gente... Então, assim, é lamentável. Eu espero que o brasileiro consiga superar isso e fazer o que nós sempre fizemos,
O Brasil é um país que sempre foi muito a favor das vacinas. Tanto é que a gente tem coberturas muito boas para várias doenças e a gente conseguiu reduzir demais doenças gravíssimas, como a meningite, por exemplo. Né? Hoje em dia, poucas pessoas ouvem falar de meningite, já foi problema seríssimo, com epidemias. Então, assim, eu espero que haja uma adesão massiva a essa vacinação, que é o que vai fazer com que a gente consiga sair dessa situação gravíssima em que o mundo inteiro se encontra, e o Brasil é um dos piores se comparado aos outros países do mundo. Né? Nós somos o terceiro país com o maior número de casos e maior número de óbitos. Então, nós não estamos bem na fita. O único jeito da gente conseguir superar isso é desse jeito e com as outras medidas que todo mundo já sabe quais são. Fica o alerta, então, da doutora Heloína de Castro, que é infectologista, e a gente queria muito te agradecer, viu, doutora, de ter participado aqui. A gente tem essa missão aí, né, de informar as pessoas e, com a ajuda de vocês, profissionais, realmente fazer esses alertas que são tão importantes para a saúde, né, do nosso povo, e que a gente consiga vencer logo essa situação. Muito obrigada por ter participado com a gente, viu, doutora? Eu que agradeço. Um bom dia a todos os telespectadores. Obrigada, um grande abraço para a senhora, viu?